Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do programa Conversa na Uninasal. Hoje para conversar sobre o perfil do profissional de arquitetura e urbanismo e design de interiores. Você que se interessa por esse tema pode participar do programa interagindo entre vocês aqui na timeline. Isso porque hoje o programa é gravado, nós não estamos ao vivo, mas a conversa vai ser bem legal e você faz parte dela. Você que está aí no celular, no tablet, no computador, na Smart TV, onde tem a internet, você pode estar com a gente interagindo. E para conversar com vocês e com a gente aqui, está a professora Mari Rached, que é arquiteta e urbanista, mestre e doutoranda em desenvolvimento urbano, é professora dos cursos de design de interiores e arquitetura aqui da Uninasal. Boa tarde, professora, bem-vinda. Boa tarde, Boaventura, obrigada pelo convite. É um prazer recebê-la. Prazer também receber a professora Andréa Reis, que é arquiteta e urbanista, especialista em docência do ensino superior, está coordenadora interina dos cursos de arquitetura e urbanismo e design de interiores. Bem-vinda, Andréa. Boa tarde, Boaventura. Sempre um prazer. Prazer é todo meu receber vocês. E aí eu já queria começar perguntando, a gente sempre liga muito o profissional de arquitetura à construção, à obra, a projeto. Qual é a diferença da atuação de um profissional de arquitetura e urbanismo e a atuação de um engenheiro, por exemplo? O que é que cada um faz na obra? Bom, o profissional de arquitetura, ele tem uma visão global da edificação. Ele entende todos os sistemas, como é que esses sistemas são compatibilizados. Ele entende a demanda do cliente, quais são as relações humanas que vão acontecer dentro daquela edificação. E, com isso, ele edifica a obra também pensando artisticamente e pensando nas relações da cidade, porque o curso é de arquitetura e urbanismo. Então, a gente tem essa visão global, desde da menor parte da edificação até a maior parte, que seria, então, a cidade. E na hora de projetar, de pensar na edificação, qual é a atuação do arquiteto e onde é que entra o engenheiro? Ou o engenheiro já pega o projeto feito pelo arquiteto e executa? Então, a arquitetura e a engenharia, eles não são campos dissociados, eles são campos que têm que trabalhar lado a lado. Então, pode tanto acontecer a relação do arquiteto desenvolver o projeto e, então, um engenheiro detalhar um determinado sistema, seja um ar-condicionado, seja o projeto de elétrica, ou a própria estrutura da edificação, se vai ser trabalhada numa estrutura metálica ou em concreto. Então, vai existir essa dinâmica. Mas também o profissional de arquitetura ele pode trabalhar na compatibilização de projetos e na gestão da obra. Então, ele vai estar intimamente ligado às várias engenharias, engenharia mecânica, engenharia civil, engenharia elétrica, de telefonia, e vão trabalhar juntos para fazer com que aquela edificação seja construída da forma mais eficiente possível. Professor André, e onde é que entra o profissional do design de interior nessa parte da construção e execução de uma obra? Bem, normalmente o profissional design de interiores, ele entra após a edificação executada, né? Então, o edifício está pronto, obra concluída. Então, o morador procura o designer de interiores exatamente para produzir o seu espaço, né? No caso de habitação, produzir seu espaço de morar, mas pode ser espaços comerciais, consultórios, hotéis, restaurantes, todos esses, qualquer espaço, né, o design de interior pode atuar. Então, ele tem, muitas vezes, uma relação muito mais estreita com o usuário do espaço do que o arquiteto, muitas vezes, porque ele vai se pegar ainda em coisas mais detalhadas, né, assim, muito mais dentro da vida, digamos assim, do usuário do espaço, do que algumas vezes o arquiteto. Apesar do arquiteto também trabalhar a parte de interiores. Tudo isso, as pessoas estão acostumadas a chamar isso de ambientação, né? De pensar numa luz mais adequada para aquela sala ou para a cozinha, ou como dispor um móvel, ou qual tinta usar para colorir a casa de acordo com o gosto, mas também com o perfil do ambiente, né? Isso não dá para colocar uma parede vermelha numa sala, ou tem essas coisas também, que é pensado pelos dois profissionais, né? Isso pode ser pensado pelos dois profissionais. Na verdade, o que a gente diz hoje, o designer de interiores é uma profissão, é um profissional que tem mais recente, né, do que o de arquitetura. Mas os dois podem pensar isso, né? E é pensado exatamente em conjunto com esse cliente, né? Essa coisa de cores ou de o conforto que se quer, que atmosfera se quer dentro dos espaços, né? Se é um espaço de lazer, se é um espaço para dormir, se é um espaço
para se alimentar. Isso tudo é pensado e pode ser pensado pelos dois profissionais. O que acontece é que o design de interiores, hoje em dia a gente tem esse curso e ele é um curso voltado especialmente, né, exatamente para interiores, enquanto que a arquitetura, como o Mari falou, a gente tem uma visão bem mais global, não só para interiores, mas se fala de projetos, de urbanismo, de paisagismo, de coisas bem mais ampla a visão do todo, no caso do arquiteto. Quando se liga a profissão de arquiteto na questão de obra, de construção e de execução de obra, se pensa logo no curso da área de exatas. Mas nem sempre esse curso da área de exatas ele dialoga muito com a área de humanas quando ele pensa na cidade de modo geral, né? Não é isso? Ele é um curso que dialoga nas duas áreas. O curso de arquitetura ele vai dialogar inclusive com as áreas de exata, de humanas, mas também com a área de saúde, porque quando a gente tem uma atuação, por exemplo, no paisagismo, a gente tem que entender relações de ecossistema, de botânica, inclusive. Então, o aluno que chega para fazer arquitetura, ele vai ter toda essa visão de exatas, humanas e saúde. É um curso que faz com que a gente tenha uma visão muito ampla da sociedade e seja atuando numa escala menor, como o design de interiores, que está customizando aquele objeto para o cliente, ou seja, trabalhando na obra, onde ele vai precisar realmente saber tanto quanto um engenheiro para poder construir, para saber se aquilo que ele está colocando no papel é edificável e se a execução está correta. Então, a gente tem uma atuação muito semelhante à do engenheiro civil e também muito semelhante ao do design de interiores, por isso essa visão global. E o que é o urbanismo que está nesse curso, nesse nome do curso, né? O que é que o arquiteto ele trabalha como urbanista? É pensando na construção da cidade, em vias, onde é que vai passar carro, onde é que vai passar pedestre, fazer calçadas, é tudo isso? Então, o profissional urbanista, ele é muito mais do que o profissional que é formado dentro do bacharelado de arquitetura e urbanismo. Ele pode ser um economista, ele pode ser um biólogo, existem vários campos que vão atuar no urbanismo. Mas o arquiteto, enquanto formado como arquiteto e urbanista, ele vai atuar na cidade, não só pensando na dinâmica que acontece, seja no fluxo de veículos, fluxo de pessoas, por exemplo, mas ele também vai pensar em como desenhar a cidade. Tem um autor muito em voga no momento, que é o Ian Gell, que escreveu Cidade para Pessoas, e ele coloca um aspecto muito importante, que é a cidade. Ela molda as pessoas, mas a cidade também molda, as pessoas também moldam a cidade. E o que ele quer dizer com isso? Que tanto nós somos reflexos do que a gente desenha enquanto cidade. Então, quando o profissional urbanista está ali desenhando, ele está agindo no comportamento das pessoas, mas também as pessoas são a resposta para esse desenho. Então, a gente vai ter sempre essa relação de técnica e também essa relação de observador para entender o que a gente quer da cidade. E aí o profissional formado no curso de arquitetura e urbanismo, ele também é uma figura central, afinal é ele quem vai desenhar essa cidade, vai ajudar a desenhar essa cidade. É aí onde entra o seu mestrado e doutorado, o desenvolvimento urbano, de como a arquitetura pode ajudar a desenvolver os municípios. O curso, né, de pós-graduação em desenvolvimento urbano, ele vai refletir nessas dinâmicas, tanto do que pode vir a ser a cidade, como nós podemos desenhar a cidade, mas também para compreender por que a cidade está como ela está. E no nosso curso, a gente também desenvolve esse tipo de trabalho com os nossos alunos. A gente tem um momento que a gente chama de projeto integrado, em que a gente coloca a disciplina de paisagismo, técnicas retrospectivas, que quer dizer trabalhar com patrimônio histórico, atuar com patrimônio histórico, e a disciplina de paisagismo. E o aluno desenvolve em uma única área todas essas escalas e a relação entre essas três disciplinas. Então, esse meu mestrado e esse meu doutorado em desenvolvimento também atua pensando nessa dinâmica da cidade.
Maravilha. Agora eu queria fazer, já que a gente está falando de retrospectiva, eu queria fazer uma retrospectiva com vocês e fazer a pergunta que a gente, enquanto professor, sempre faz para os alunos, né? Por que vocês escolheram fazer arquitetura e urbanismo? Vocês lembram lá qual foi o momento que vocês disseram assim, é isso que eu quero? E no curso, qual foi o momento que vocês disseram assim, eu estou no caminho certo, é exatamente isso? Andréa. Vou começar respondendo, né? Bom, a arquitetura sempre, de certa forma, me encantou, né? Assim, eu sempre gostei e fui muito curiosa a respeito, por exemplo, da vida das pessoas, de como as pessoas usam os espaços. Então, mesmo já desde adolescente, eu já conversava. Às vezes tinha uma tia que precisava construir alguma coisa, desenhar, vinha conversar comigo e eu gostava de participar, né? Então, acabou que a arquitetura foi o curso que apareceu para mim, assim, na época era o que era oferecido também na universidade e me dava exatamente essa visão ampla, né? Como todo estudante, a gente no começo às vezes parece que a gente, eita, será que eu estou no curso certo? Será que eu não estou? Mas aí quando eu acho que assim depois de um ano, eu, por exemplo, quando eu consegui o estágio, meu primeiro estágio, se é isso mesmo que eu quero, estou trabalhando, estou estudando, vou trabalhar com pessoas, que também é um lado muito interessante para a gente, né? Então a gente tem essa coisa do trabalho, disciplinas de história, disciplinas de conforto ambiental, né? Disciplinas de matemática também, a gente tem que entender de estruturas, né? Paisagismo, isso tudo no curso de arquitetura a gente tem, planejamento urbano, projeto arquitetônico e, assim, essa curiosidade, eu acho, do aluno é muito importante para esse curso, não só em arquitetura, mas em todos, mas, assim, a arquitetura a gente diz muito para os alunos que a gente precisa ser curioso para poder produzir, né, bem e mais. Mari, como foi seu caso de escolher a arquitetura? Bom, eu vivi em várias cidades e cada cidade que minha família então se mudava sempre acabava acontecendo uma obra. Então, nesses processos de obra, eu passei a me ver imaginando vários espaços diferentes. E aí, no meu ano para escolher o vestibular, eu estava numa turma de saúde, por sinal, eu ia fazer medicina veterinária. E aí eu tinha acabado de voltar de um intercâmbio nos Estados Unidos e eu tinha estudado numa cidade que tem um dos cursos mais importantes de design de lá. E eles tinham uma relação muito estreita com a escola que eu estudava. E aí, esse contato, quando eu voltei, eu cheguei à conclusão que o que eu queria fazer era continuar desenhando, era imaginar espaços. E então, eu mudei radicalmente, assim, no meio do ano que eu ia fazer arquitetura. E, ao longo do curso, evidentemente, eu tive vários questionamentos, inclusive me perguntando se eu queria fazer engenharia, se eu queria fazer design industrial, que era o nome do curso na época também. E aí, no desenvolver dos 10 períodos, assim, eu olhei e fiz assim, não, é isso que eu quero. Eu sou muito apaixonada pelas disciplinas de teoria da arquitetura e nessas disciplinas, assim, eu comecei a me interessar cada vez mais e cada vez que eu via também a teoria que eu aprendi, eu podendo refletir aquilo no projeto, foi fazendo que eu me apaixonasse e então eu não consegui mais me ver não sendo arquiteta. Faz parte hoje da minha personalidade ser arquiteta. Minha formação tem um impacto muito forte. Eu perguntei isso a vocês, porque, na verdade, eu queria fazer uma pergunta muito maior, que é o que a pessoa que está assistindo a gente aqui agora e pensa em escolher um curso, na maioria das vezes são os adolescentes que estão nesse momento agora de escolher um curso para fazer. Quais são as características que ela pode observar nela mesmo, que pode identificar com uma pessoa de sucesso na área de arquitetura e urbanismo ou de design de interiores? Que características são essas que a gente pode... É isso que a gente, de certa forma, a gente falou aqui um pouco, mas, assim, o estudante de ensino médio que gosta de história, que gosta de matemática, a gente fala matemática porque tem muito aluno que fica pensando que também o curso tem muita matemática, mas já a matemática que existe no curso
É uma matemática básica, é uma matemática que a gente usa no dia a dia. Geometria também? Geometria, então, desenho. Não o desenho técnico que a gente está falando também, porque isso é aprendido no curso. Mas uma pessoa que gosta de desenhar, naturalmente, também, né, vem para esse lado. Gosta das artes. Né? Que mais, Mari? Gosta de viver a cidade, Gosta né? de paisagem. Andar por ruas sombreadas, né? Aí essa coisa assim, a curiosidade que a gente fala muito. Então, a pessoa que viaja e que gosta de conhecer lugares, isso tudo é muito relacionado aos estudantes de arquitetura. E como é esse curso de arquitetura, professora? Como é que desenvolve? São 10 períodos, né? Como é que o aluno evolui ao longo desses 10 períodos? Bom, são 10 períodos, né? É a integralização mínima da gente. E o aluno começa num período básico, onde ele tem algumas disciplinas que são básicas, comuns a vários cursos, comunicação e expressão, né? Mas já começa a introdução à arquitetura. Então, ele vai ter nessa disciplina uma visão global do que é arquitetura, do que é ser arquiteto, né? E daí, depois, começa a se desenvolver disciplinas que já vão completando essa formação, né? Então, ele vai, inicialmente, desenvolver o pensamento para tridimensional, né? Para as formas, o pensamento de estética, vai conhecendo ao mesmo tempo história e teoria da arquitetura e cursando a disciplina que a gente chama de espinha dorsal do curso, que é a disciplina de projeto arquitetônico, terminando com as de planejamento urbano. Então, na verdade, a formação sempre começa, claro, de uma coisa mais básica, de conceitos, e ele vai aumentando a complexidade dos projetos que eles vão desenvolvendo ao longo do curso. E como são as dinâmicas de aulas práticas e do estágio? Quando é que isso começa a surgir na vida do estudante? As aulas práticas acontecem desde o início, a todo momento. Então, tanto pode ser aulas práticas de visitas a locais que precisam ser observados, aulas práticas em lojas, aulas no laboratório. No caso, aulas de desenho, a gente tem laboratório. Tem aulas em laboratório de informática. As aulas de conforto ambiental, nós temos laboratórios com heliodon, que é um equipamento para a gente perceber o movimento do sol em determinadas edificações, né? Isso tudo pode ser estudado. E a gente tem também as aulas práticas que... Não, desculpa, as aulas práticas não, os estágios, foi o que você perguntou. Sim. Os estágios começam obrigatórios a partir do 8º período. Então, 8º, 9º e 10º período, eles têm estágios obrigatórios, mas nada impede que o aluno, assim que puder, né, comece e procure estágios, porque isso também ajuda muito no desenvolvimento do curso, do aluno no curso. E esse estágio é sempre importante, né, professora? Esse estágio é extremamente importante, que assim como o André estava colocando, ao longo desses 10 períodos, a gente tem um primeiro momento de experimentação da arquitetura, de olhar a cidade, os espaços de uma forma diferente. E, passado esse momento, é muito importante que o aluno vá se inserindo nas diversas possibilidades que a arquitetura dá. Seja como num estágio em obra, seja num estágio de arquitetura de interiores, que desenvolve por demais a habilidade de saber detalhar, de saber construir uma marcenaria, de saber lidar com pedras naturais, pedras artificiais, que, inclusive, é uma percepção importantíssima caso o aluno venha querer trabalhar com patrimônio histórico, que, na nossa cidade, é um campo de atuação riquíssimo. Então, o estágio vai possibilitar o aluno a experimentar as diversas áreas da arquitetura. A gente fala na nossa cidade, no Recife, mas a gente está falando para o mundo todo, e aí também os alunos que vão para Salvador, para São Luís do Maranhão. Com certeza. Tem todo esse mercado lá também, João né? Pessoa, na verdade, o Brasil inteiro, qualquer lugar. A cidade é histórica. Então, a partir dessa compreensão de que toda a cidade é histórica, estar sensível ao patrimônio é importantíssimo. E o aluno de arquitetura vai aprender isso ao longo do curso. Então, dentro da nossa instituição, a gente tem um escritório modelo, onde o aluno também vai aprender a gerenciar um escritório, lógico, com a figura do professor ali para
tutelar a dinâmica, mas o aluno ali já vai também ter a oportunidade de aprender a gerir projetos. Mas a gente também tem a questão da iniciação científica, que também é outra forma de atuação do arquiteto, porque o arquiteto é cientista, os nossos professores são cientistas também, porque desenvolvem pesquisa científica, então existe também essa possibilidade de atuação. E o aluno, com o estágio também, ele está criando o networking dele. Então, quando ele sai da universidade, ele vai estar pronto para trabalhar, né, que é algo importantíssimo. Professor, uma coisa que é muito badalada aqui no curso, principalmente nesse primeiro semestre que acabou e que tem um resultado agora em julho, é a participação dos alunos na FENEARTE, né? Conta para a gente um pouquinho dessa prática que eles podem fazer na FENEARTE. É interessantíssima essa participação. Esse ano houve uma modificaçãozinha no concurso, mas assim, até o ano passado a FENEARTE colocava para as faculdades de arquitetura, né, um espaço, uma praça de descanso, e a gente fazia um concurso interno entre equipes de alunos, tanto de arquitetura quanto de design de interiores. Esse ano houve uma modificação. Na verdade, a modificação foi que não é mais a faculdade que inscreve, os alunos se inscrevem. E nós tivemos a felicidade de ter 2 equipes, né, selecionadas para fazer 2 praças de descanso lá na FENEARTE. Então, é sempre muito bom, uma satisfação enorme a gente ver nossos alunos, eles gostam. São equipes também, logicamente, tem um professor junto em cada equipe de alunos, mas eles apresentam o projeto foi avaliado, selecionado, e eles depois montam, né, essa praça junto com o professor, e é sempre um prazer isso, porque eles se empolgam bastante e é uma coisa realmente muito rica para eles. E a gente sabe que a arquitetura lida muito com estética, com o belo, com o fazer da casa e tudo mais. E isso tudo gera tendência e moda, né? O que é que há de novidade na área da arquitetura? O que é que está em tendência hoje? Qual é o estilo de construção que está sendo utilizado hoje em dia pela arquitetura? Então, tendência é algo que está sempre passando. Então, a gente, além de ter que navegar pelas essas novas formas de apresentação do mercado, a gente também tem que entender o cliente, né, dentro dessa tendência, para que ele também tenha um objeto duradouro. E, atualmente, tem se explorado muito a questão da verdade dos materiais. A gente tem visto bastante a utilização de concretos aparentes, o metalon, né, que é para fazer... Metalon é uma estrutura metálica associada à marcenaria. A gente tem visto também a utilização de muitas pedras naturais também. E as formas curvas estão de volta. Elas ficaram um tempinho deixadas de lado, mas elas estão voltando. Assim como também os metais, né, as torneiras para banheiros, cozinhas, na cor dourada, que foi algo que aconteceu bastante nos anos 80 e 90, voltando também mais quadradinho, na linha reta. O que estava reto antes agora está mais curvo, e o que era curvo está reto, né? E também na cor preta. O preto também ele saiu de um lugar assim de não pode para o lugar onde ele é rei, vamos assim dizer, dos espaços. E como a área de vocês atua com a tecnologia? Como é que a tecnologia influencia também e traz avanços e benefícios para a área da arquitetura e do design de interiores? Bom, a tecnologia, o pensamento sistêmico, ele está muito envolvido na arquitetura. E a utilização dos desenhos assistidos por computador são uma realidade na arquitetura há muito tempo. Hoje, para se ter ideia, um levantamento de patrimônio histórico para a gente entender, para fazer a restauração de um bem, a gente tem a possibilidade de usar drones para fazer esse levantamento, o que é algo incrível. E o barateamento desses equipamentos fazem com que mesmo um escritório pequeno tenha a oportunidade de utilizar essa tecnologia. As impressoras 3D também, num tamanho doméstico, fazem com que o arquiteto possa prototipar pequenas peças para entender como é que vai funcionar esse projeto que ele está fazendo.
Além tem a arquitetura paramétrica também, né, que ajuda muito também nesse sentido. Quer dizer, a tecnologia sempre ajudando, né, sempre à frente, na verdade. Hoje em dia a gente sente que ela está sempre puxando, mas a gente tem que correr e estar junto com isso, porque a gente não pode ficar atrás, né, disso. A gente tem que estar correndo junto com essa tecnologia. E o nosso tempo está acabando já, mas antes de terminar, eu queria só mais uma pergunta, que é saber como é que está o aproveitamento dos alunos de arquitetura e urbanismo, de design, no mercado de trabalho, quando eles se formam ou durante o curso ainda com estágios, como é que está esse aproveitamento? A gente vê sempre, os alunos falam muito de estágio, eles têm, e vários já começam a trabalhar ainda no decorrer do curso, ou trabalhar em empresas, ou até montar seus próprios escritórios ou empresas, porque a gente também no curso tem um enfoque grande no empreendedorismo. Então, o aluno, ele não vai concluir o curso e procurar um trabalho, ele pode, um emprego, digamos assim, né? Ele pode também se associar. Muitos dizem, já tenho sócio, né? Até com um colega de curso, eles se associam e começam a trabalhar, e exatamente daí também começam a conhecer pessoas, fazer um networking, e às vezes seguem no seu escritório, mas também depois às vezes podem partir para uma empresa, porque já que o campo realmente é bem amplo, né? Bem vasto. O diferencial dos cursos de Uninasal que desperta no aluno essa questão da trabalhabilidade, né, de estar sempre apto a se adaptar ao mercado e conseguir a sua própria oportunidade, né? Isso, a gente recentemente teve uma palestra, né, Andréia, de um aluno nosso de design de interiores, que criou a sua própria empresa de imobiliário, e recentemente ele mostrou esse imobiliário maravilhoso na Feira de Milão, que é a feira mais importante de imobiliário do mundo. Então, ele levou um pouco do nosso curso para lá e também um pouco de design pernambucano. É esse o aluno que a Uninasal está formando, né? É esse o aluno que cria oportunidades, ele não espera as oportunidades, ele cria as próprias oportunidades e cria de uma forma muito graciosa e muito bonita. Maravilha. A gente conversou hoje, nossa conversa foi com as professoras Mari Rached e Andréa Reis, que são professoras e a coordenadora interina do curso de Arquitetura e Urbanismo e Design de Interiores aqui na Uninasal. Muito obrigado a vocês pela participação hoje, foi fantástico. Obrigada. Obrigada, Boaventura. Um prazer, voltem sempre. Lembrando a você que o programa Conversa na Uninasal é uma realização da WebTV, que é um projeto de extensão dos cursos de comunicação social aqui da instituição. É onde os alunos de fotografia, publicidade e propaganda e jornalismo, eles podem colocar em prática aqui na instituição mesmo o que aprendem em sala de aula, como fez Bruna Germano, que produziu o programa de hoje. Sempre nas segundas, quartas e sextas, a gente tem um encontro marcado às 5 da tarde aqui no Facebook da Uninasal para uma ótima conversa, e eu espero você na próxima. Até lá!